Oi, crianças! A nossa aulinha de hoje é só para a gente falar a diferença entre o cubo e o paralelepípedo. A diferença que existe é que o quadrado, como o próprio nome fala, os quatro lados são iguais. Cada lado do quadrado nós chamamos de face. Vou tirar aqui só para vocês verem. Esse aqui, ó, que tem a forma de um quadrado, é o lado que eu formo este meu cubo. Cada lado nós chamamos de face. Ou seja, cada lado ou face deste cubo são iguais. A medida, o tamanho dos quadrados para eu formar um cubo devem ser iguais. Porque se não for do mesmo tamanho, ele não será um cubo. Eu só posso ter um cubo se a medida dos lados, ou seja, o quadrado que vai formar estes cubos, devem ter o mesmo tamanho. Por exemplo, aqui, ó, este lado aqui tem a mesma medida deste aqui. Se eu tirar aqui, você vai poder olhar que cada lado que eu juntei para formar o meu quadrado tem a mesma, ou formar o meu cubo, tem a mesma medida. Assim, então, eu formo um cubo. Agora, aqui no paralelepípedo existe uma diferença. O paralelepípedo, ele é formado não de quadrado, ele é formado de retângulo. A diferença é que o retângulo, eu tenho apenas dois lados iguais. Por exemplo, este lado aqui tem a mesma medida que este lado aqui. Para eu formar este paralelepípedo, eu preciso da mesma medida desta face do lado, lembra? Face e lado são as mesmas coisas. Aqui, este lado ou esta face é igualzinha a este lado e esta face, tá? Então, para ser um paralelepípedo, os dois lados devem ser iguais. Aqui, este lado aqui é igual a este lado aqui. Observe, esse lado aqui não é igual a esse. Este é igual a este, ou daqui de cima. Já este lado aqui, laranja, que eu tô com a mão, é igual a esse lado azul aqui. Então, a diferença entre um cubo e um paralelepípedo é que o cubo, os quatro lados ou a medida, os 6 lados no caso de um cubo, para ser 4 é um quadrado. Desculpa, Tiriane, errou. Mas olha só, para eu formar um cubo, eu preciso de quantos quadrados? Eu preciso de 6 quadrados com a mesma medida. E já para eu ter um paralelepípedo, os lados são iguais em apenas duas faces. Duas faces têm a mesma medida. Aqui no cubo, as 6 faces têm a mesma medida. Aqui no paralelepípedo, as 6 faces não têm a mesma medida. Aqui, apenas 4 faces têm a mesma medida. Tudo bem? Deu para entender ou ficou um pouquinho confuso? Então, vamos lá, vou repetir. Para ser um cubo, tá? Eu preciso que os lados tenham a mesma medida. Para eu formar um cubo, eu vou precisar de 6 lados iguais. Que se eu contar, ó, um lado, 2, 3, 4, 5 e lá embaixo, desculpa, aqui, 6. Eu preciso de 6 quadrados iguais para formar um cubo. Aqui, eu não posso formar o cubo com todos os... formar o paralelepípedo, eu não posso formar com os mesmos lados, com a mesma medida, porque não vai formar um paralelepípedo, eu vou formar o cubo. O paralelepípedo, apenas 4 lados são iguais. Olha, 1, 2, 3,
4 lados. Os 4 lados têm a mesma medida. E os outros 2 que sobraram, que são semelhantes e que têm a mesma medida. Deu para entender? Paralelepípedo. 4 lados iguais. Cubo, 6 lados iguais. Tudo bem? Muito obrigada, espero que tenha entendido. Um beijo, até a próxima.